Em 2015, após anos viajando pelo sistema solar, a sonda New Horizons da NASA finalmente chegava em Plutão. Pouco tempo depois, ela enviaria as primeiras imagens desse mundo distante, e o que foi visto deixou todo mundo impressionado. Por décadas, Plutão foi um planeta envolvido em teorias e hipóteses. Considerado o nono planeta do nosso sistema solar, foi reclassificado, debatido e alvo de muita curiosidade. Isso porque até mesmo nos telescópios mais poderosos, Plutão era apenas um ponto borrado. Mas em 2015, mais de 80 anos após sua descoberta, tínhamos finalmente as primeiras imagens detalhadas de Plutão. A sonda revelou um mundo repleto de características geológicas que indicavam não só uma história de atividade, mas a possibilidade do planeta anão ainda estar ativo. Montanhas imponentes, vales profundos e vastas planícies sugeriam um mundo em processo de mudança, não um fóssil congelado no passado, como era esperado. Mas a descoberta mais surpreendente foi a forte evidência de um oceano subterrâneo escondido abaixo das camadas de gelo. Essa descoberta nos fez reconsiderar Plutão e abriu novas portas para a possibilidade de vida além da Terra. Já que se um planeta supostamente morto nos confins do sistema solar pode abrigar um oceano, o que mais podemos encontrar à medida que avançamos mais fundo no cosmos? A evidência de um oceano subterrâneo em Plutão levantou questões críticas. Como um objeto a mais de 6 bilhões de quilômetros do Sol, com temperaturas de menos 228 graus Celsius, poderia ter um oceano sob sua superfície? O que realmente está acontecendo dentro de Plutão que cria uma geologia ativa nesse mundo distante? E por último, mas não menos importante, porque alguns astrônomos querem que a União Astronômica Internacional reconsidere o status planetário de Plutão. Eu sou o TH, e antes de conhecermos esse mundo fascinante e gelado, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Foi no ano de 2006 que a NASA lançou a sonda New Horizons para explorar o que então era considerado o nono planeta do sistema solar, Plutão. Após uma jornada de 9 anos, a sonda alcançou o planeta anão e se tornou a primeira espaçonave a visitar esse mundo distante. Hoje, a sonda já ultrapassou a marca de 50 unidades astronômicas da Terra, o que corresponde a mais de 7,5 bilhões de quilômetros. No entanto, os dados provenientes da passagem por Plutão ainda estão sendo analisados por astrônomos até hoje, e graças a esses dados, indícios de um oceano em Plutão foram descobertos. As respostas para tentar desvendar os mistérios dos oceanos subterrâneos de Plutão estão no seu passado. Segundo uma das teorias mais aceitas, se acreditava que Plutão teve um início muito frio. Sabemos que durante a formação do sistema solar, o disco protoplanetário composto de gás e poeira forneceu os blocos de construção para a formação dos planetas. E assim como a maioria dos planetas, Plutão também se formou nos estágios iniciais do desenvolvimento do sistema solar, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, em uma região além de Netuno conhecida como Cinturão de Kuiper. Esse cinturão é composto principalmente de materiais gelados, como gelo de água, gelo de metano e outros compostos voláteis. É possível que diferentes gelos nessa região tenham colidido e se fundido ao longo de milhões de anos, formando gradualmente um corpo maior, do tamanho de Plutão. Além disso, como as temperaturas aqui são muito mais frias do que nas regiões internas do sistema solar, esses gelos permaneceram relativamente intactos, resultando em um início bem frio para Plutão. Ao longo dos anos, o calor interno de Plutão teria derretido parte do seu gelo, criando um oceano subterrâneo. Essa teoria funciona bem para explicar o oceano subterrâneo de Plutão, mas há um porém. Aproximadamente 2 anos atrás, quando uma equipe de pesquisadores decidiu testar essa hipótese, perceberam que um início frio poderia não ser o caso para esse planeta anão. Em vez disso, novas observações geológicas da superfície de Plutão, baseadas nas imagens da New Horizons, sugeriram que ele começou com um cenário de formação quente, experimentando uma formação rápida e violenta,
com uma série de impactos massivos, semelhante aos experimentados pela Terra primitiva. Mas como as características geológicas vistas pela sonda revelam o cenário de formação de Plutão? Isso pode ser entendido por meio de um fenômeno simples, que podemos observar no nosso dia a dia. A energia vibracional de uma molécula depende de sua temperatura. Então, quando as temperaturas caem e a água congela, a vibração das moléculas de água também diminui, resultando na formação de uma estrutura cristalina menos densa. Seguindo esse comportamento, a água se expande ao congelar e se comprime à medida que o gelo derrete. A chance de você já ter experimentado uma demonstração disso é muito grande. Afinal, quem nunca colocou um copo de vidro cheio de água no congelador e na hora de pegar ele cheio de sede, o copo estava todo trincado? Isso ocorre justamente por conta dessa expansão do gelo de água. Portanto, fica claro que se Plutão começou quente e depois congelou gradualmente, sua superfície deveria ter se expandido. Consequentemente, essa expansão deveria ser evidente em certas características geológicas em Plutão. Por outro lado, se Plutão teve um início frio e depois aqueceu, sua superfície deveria mostrar sinais de compressão. Por isso, quando a equipe de pesquisadores examinou de perto as observações feitas pela New Horizons, ficaram surpresos com o que descobriram nesse mundo distante. Para surpresa de todos, não havia sinais aparentes de compressão, enquanto características indicando expansão eram claramente visíveis. Isso ficou evidente em todas as crateras de impacto em Plutão, inclusive nas regiões mais antigas. A presença de um oceano subterrâneo também nos revela a rapidez com que Plutão deve ter se formado. Mas como? Bem, se Plutão teve um início violento, com impactos sucessivos e constantes, o calor gerado pelas explosões teria se acumulado no interior do planeta anão. Isso, por sua vez, teria facilitado a manutenção do oceano interno de Plutão em estado líquido. No entanto, para que um oceano se desenvolvesse dessa forma, Plutão deve ter se formado rapidamente, provavelmente em apenas 30 mil anos. Isso porque cada impacto teria atuado como uma pequena explosão, aquecendo a superfície onde ocorreu. Se Plutão tivesse formado lentamente, a superfície teria esfriado antes que o próximo impacto ocorresse, o que resultaria em características evidentes na superfície do planeta anão. Por isso, num cenário de formação rápida, com impactos simultâneos se acumulando, a superfície teria aquecido o suficiente para dar origem a um oceano líquido. Além disso, esse conceito se alinha com um estudo sugerindo que objetos do cinturão de Kuiper poderiam ter se formado em apenas alguns milhares de anos. Independentemente de como Plutão se formou, pesquisas atuais indicam que seu oceano provavelmente é sustentado com o calor gerado pelo decaimento radioativo em seu núcleo rochoso, situado sob uma densa camada de gelo. Além disso, se a hipótese do início quente de Plutão for comprovada, pode ter implicações significativas para outros planetas anões na região, como Eris, Makemake e Haumea. Se Plutão se formou rapidamente e sob intenso calor, esses planetas anões vizinhos podem ter passado por processos semelhantes, potencialmente resultando na presença de oceanos comparáveis aos de Plutão. Agora, a questão é: devemos reconsiderar o status planetário de Plutão? Em 2006, a União Astronômica Internacional rebaixou Plutão de planeta a planeta anão. Isso porque a definição de um planeta, segundo a União Astronômica, exige que um objeto esteja em órbita ao redor do Sol, tenha uma forma determinada pelo equilíbrio hidrostático, ou seja, tem que ser redondo, além de ter limpado a vizinhança ao redor de sua órbita. Plutão atende aos dois primeiros critérios, mas não ao terceiro. Desde que a sonda New Horizons retornou as primeiras imagens de Plutão, alguns astrônomos acreditam que Plutão deveria ser reclassificado como planeta. Eles argumentam que a definição de planeta pela União Astronômica é arbitrária demais, já que, segundo eles, a definição de um planeta deveria ser baseada nas propriedades intrínsecas do objeto, ao invés de sua relação dinâmica com outros corpos do Sistema Solar. Sob essa definição, Plutão claramente se qualificaria como um planeta. Apesar de seu pequeno tamanho, ele tem uma superfície complexa com montanhas, vales, crateras e até possivelmente um oceano subterrâneo, sugerindo que Plutão é geologicamente ativo, uma característica de planetas. Além disso, Plutão tem uma atmosfera fina e um sistema de luas, indicando que ele tem gravidade suficiente para manter esses objetos, outra característica de planetas.
Enfim, qual a sua opinião sobre isso? A classificação de Plutão como um planeta anão tá correta ou ele deveria ser reclassificado novamente como um planeta? Deixe nos comentários. Curiosamente, o indício de oceanos subterrâneos não só aprofunda nossa compreensão dos corpos celestes, mas também levanta a perspectiva tentadora de ambientes habitáveis além da Terra, já que oceanos subterrâneos oferecem um refúgio para a vida prosperar, a protegendo dos perigos de impactos catastróficos e da exposição à radiação nociva. Esse estudo só reforça que a Terra pode não ser o único mundo oceânico em nosso sistema solar, já que além de Plutão, temos Encélado e possivelmente Europa, com essas características. No entanto, para validar essas possibilidades, serão necessárias observações futuras, e só então uma conclusão definitiva poderá ser alcançada. A chegada da sonda New Horizons a Plutão e as descobertas subsequentes marcaram um ponto de virada na nossa compreensão do sistema solar. A revelação de um Plutão geologicamente ativo e possivelmente abrigando um oceano subterrâneo desafia nossas antigas percepções e levanta questões fundamentais sobre a formação e a evolução dos corpos celestes. Essas novas descobertas não só revitalizam o debate sobre o status planetário de Plutão, mas também ampliam nossos horizontes na busca por vida além da Terra. A complexidade e dinamismo observados em Plutão sugere que ele é muito mais do que um simples ponto borrado nos telescópios. Ele é um mundo vibrante, com potencial para revelar segredos sobre a história do nosso sistema solar. À medida que continuamos a explorar, cada nova missão nos aproxima mais das respostas às questões mais profundas sobre o cosmos e nosso lugar nele. Com cada avanço tecnológico e cada nova imagem capturada, a nossa sede de conhecimento só aumenta, abrindo caminho para futuras missões que poderão desbravar ainda mais os mistérios dos confins do espaço. Assim, Plutão, com seu oceano escondido e geologia ativa, nos convida a reconsiderar o que sabemos e a sonhar com o que ainda podemos descobrir. E é justamente sobre descoberta que eu falo no último vídeo, em especial a detecção de ondas gravitacionais vindas da colisão de duas estrelas de nêutrons. Lá também veremos como é a formação e a vida desses corpos extremos, com sua densidade inimaginável e campos magnéticos incrivelmente fortes, e como as estrelas de nêutrons, com sua física extrema, pode nos ajudar a entender o funcionamento do cosmos. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!